Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, dar sequência aqui às nossas aulas? Estamos nos procedimentos especiais, né? Vimos a ação de consignação e pagamento, vimos a ação de exigir contas, vimos as ações possessórias, certo? Vimos 3 procedimentos especiais, agora a gente passa para o quarto e o quinto procedimento especial, que é um interligado ao outro, né? Tem inclusive disposições comuns no código, que são as ações de divisão e de demarcação de terras particulares, né? Que elas estão lá nos artigos 569, né, a 598 do CPC. Beleza? Essas ações, elas são tratadas englobadamente, né, diante da semelhança entre elas, certo? O artigo 569 estabelece a finalidade de cada um dos procedimentos, já deixa clara, né, a distinção que é uma da outra. Por exemplo, cabe a ação de demarcação ao proprietário, né, que visa obrigar o seu confinante a extremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando, renovando, né, os já apagados. Olha só, antes de eu passar para o conceito da ação de divisão. Simples. Às vezes você tem uma propriedade que a cerca caiu, a cerca saiu do lugar e você não lembra, é impossível, né, fixar um novo ponto ou o ponto que já existia diante da demarcação. Ou às vezes a situação em que o vizinho chegou a cerca mais para um lado ou mais para o outro, né, de modo que você precisa demarcar novamente. É para isso que serve a ação de demarcação, ou para fixar ou para renovar os pontos, né, anteriormente fixados. Beleza? Vamos dar sequência. A ação de divisão. A ação de divisão cabe, por outro lado, ao condômino. Olha só, tem que lembrar o que é condomínio. Condomínio, a gente vai ter um local já pré-fixado em que várias pessoas são donas, né, são coproprietárias desse determinado lugar. Então, a ação de divisão cabe ao condômino para obrigar os demais coproprietários desse pedaço, o pedaço é dividido, cada um é dono de uma cota à parte, certo? A extremar os seus quinhões. Beleza? Normalmente acontece isso muito nas ações de inventário, né? A partir do momento que é deixado um bem, um condomínio entre os herdeiros, e aí vai dividir esse bem, né? Uma fazenda, uma propriedade, por exemplo. Quem vai ficar com a parte da sede? Vai dividir em partes iguais, lógico, entre os herdeiros. Mas e quem vai ficar com a parte da sede? Quem vai ficar com a parte que tem a represa? Quem vai ficar com a parte que o terreno é menos produtivo? Então é para isso, né, que serve a ação de divisão. Beleza? Então, o procedimento previsto nos artigos 569 seguinte aplica-se, né, às terras particulares, tá? As terras particulares, as terras públicas, né, especificamente as terras devolutas, eventual ação é tratada na Lei 6.383 de 76. Beleza? Detalhe, tanto a ação de demarcação quanto a ação de divisão, elas têm natureza dúplice. Já falamos disso, né, nas outras aulas, né? Isso porque o réu pode, na mesma ação, manifestar pretensão, né, visando a proteção dos seus interesses. A partir do momento que você entra com a ação, você é autor, o réu pode se aproveitar dessa ação e ter um interesse seu discutindo e ter, né, algo favorável para ele, né, em decorrência dessa ação. É para isso que serve a ação de demarcação e divisão. Por isso que elas têm esse caráter dúplice. Beleza? Detalhe, esse caráter dúplice independe do réu, é meio que o réu ser um oportunista, tá? Mas ele se aproveita dessa ação independente de precisar de entrar com a reconvenção. Na própria contestação, ele já alega seu direito e pode ter esse direito reconhecido lá na sentença. Essas ações versam, né, sobre direito imobiliário, o que acarreta por consequência, né, a propositura delas no foro da situação do bem, conforme o artigo 47 do CPC. Beleza?
sobre a parte legítima, né, para a propositura da ação de demarcação. E aqui nós já estamos falando dela especificamente, né? A parte legítima é o proprietário do bem, que visa ter aqueles limites pré-fixados, né, renovados, né, ou fixar esses novos limites. Então, é o proprietário do imóvel que vai ajuizar essa ação em face de quem? Quem vai ser o legitimado ativo? Né? Os confinantes, né? Aquele que circunda a área que tem que ser novamente demarcada ou que ser renovada, né? Ter os seus limites renovados. Então, admite-se consórcio ativo se tiver mais de um proprietário, né? Suponha que seja 3 proprietários de uma mesma área querendo renovar. Pode? Sim, consórcio ativo tranquilamente. Beleza? Tranquilo e passivo. Quem que será no polo passivo? Será todo o confinante ou os demais confinantes que tiverem, né, nessa área novamente a ser demarcada ou reavivada, né, os seus limites. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Na ação. Dúvidas. Ninguém vai responder se tem dúvida. Não, pode responder sim, né? Você tem o WhatsApp aí, tem o fórum do AVA. Ainda tô aprendendo. Ontem a gente teve aula com a Arley, né? Eu vi ele fazendo uma live ontem, entrei. Todo mundo, né? Agora nesse negócio de aparecer, né? Falar para você mesmo. Isso é bom, né? É oratória, né? Façam isso também, né? Nós não vamos, depois que liberar para ter aula presencial, nós não vai voltar a esse negócio aqui não. Não vem querer pedir para eu ficar fazendo videoaula, ficar mandando áudio, que o negócio vai ser, ó, olho no olho, vis a vis. Beleza? E já na ação de divisão, como é que funciona? Gente, legitimado ativo e passivo são os condôminos. Na divisão nós vimos que tem um imóvel só. Essa aula presencial eu acho bacana que eu faço um desenho no quadro e mata, resolve 80% do negócio, certo? Demarcação, nós temos um imóvel cujos limites devem ser novamente o que? Demarcados ou fixar os limites, certo? Na ação de divisão nós temos um imóvel, o negócio acontece lá dentro desse imóvel. É para dividir, né, as cotas partes dentro desse determinado imóvel. Beleza? Então quem vai ser legitimado ativo e passivo vai ser os condôminos, porque são interessados naquela divisão. Lembrando que o procedimento tanto da ação divisória como da demarcatória ele se divide em 2 fases, né? Na primeira vai ser deliberado por meio de uma sentença. E aí tá porque esse procedimento é especial. 2 fases, é dúplice, tem 2 fases, né? Por que 2 fases? Na primeira vai ser deliberado sobre a pretensão de dividir ou demarcar. É procedente a divisão? Ótimo. Beleza, ganhou na sentença. É procedente a demarcação? Ótimo, ganhou através de uma sentença. Na segunda fase, vai se proceder justamente o quê? A demarcação ou a divisão. Teve seu direito reconhecido na sentença? Ótimo. Passa para a segunda fase, que é o quê? Ou demarcar ou dividir. Professor, está correto falar que só terá 2 fases se for procedente a pretensão de dividir ou demarcar? Sim, está correto. Certo? Por quê? Está correto? Sim, se for procedente, se for procedente, passará para a próxima fase. Se for improcedente, não tiver nenhuma outra alegação do réu reconhecida para poder... O autor, olha o exemplo, o autor entrou para poder extremar novos limites. Aí o réu vem, responde na contestação e fala assim, não, é o meu limite que tem que vir para cá, ou tem que ir para lá. Se tiver tido isso, vai ter 2 fases de qualquer forma. A sentença vai ser improcedente para o autor, mas vai ser procedente para o réu, certo? Então, analise a situação para saber se terá ou não a segunda fase. Agora, foi improcedente a divisão ou a demarcação. Não teve nenhum pedido oposto pelo réu, encerrou, acabou. Se quiser entrar com recurso de apelação, o réu poderá entrar e aí, né, o autor poderá entrar, desculpe, né, que o réu teria sido sucumbente. Aí sim, o processo procede e se voltar, teríamos uma
nova fase. Beleza? Na segunda fase são só as operações técnicas relativas à divisão ou à demarcação. Como é que encerra a segunda fase? Com a sentença homologando essa divisão ou essa demarcação. É essa sentença homologatória que vai lá para o cartório averbar essa nova demarcação ou essa nova divisão. Beleza? Tranquilo? Hoje eu resolvi gravar a aula mais cedo, não estava gravando as aulas à noite, o negócio tá rendendo mais, gostei de ver. Vamos passar para o procedimento da ação demarcatória? Então vamos lá, hoje a gente vai ver se faz pelo menos só 2 módulos, né, dessa aula, a matéria é bem curtinha lá na parte escrita, que aí fica bacana. Primeira fase, né, da ação demarcatória, se ela começa com o ajuizamento da ação, nos requisitos lá do artigo 574, que você vai ler depois, né? E aí vai ter que vai instruir essa ação? Os documentos da propriedade, né? Escritura, certidão, onde vai conter os limites dessa propriedade que você visa demarcar ou renovar, né, através da ação. A legitimidade para as ações demarcatórias, a gente falou, né, que o proprietário ele é parte legítima para poder propor, né, enquanto os confinantes, né, serão o quê? O polo passivo dessa ação. Beleza? Tranquilo? Então, proposta a ação, prazo para apresentar a defesa 15 dias, certo? Detalhe para citação, tá? Citação nos termos do artigo 576, né, acumulado com o artigo 247 do Código de Processo Civil, vocês leem aí, a citação ela será feita pelo correio, né? Então não há que se falar, isso aqui vai cair na prova, tá? Não há que se falar em citação dos réus via edital, ainda que ele more lá em Natal, no Rio Grande do Norte, certo? Citação via correio para poder o quê? Manifestar na ação. Beleza? Só será publicado o edital, né, se o paradeiro do cara tiver incerto, indefinido, e mesmo assim precisa-se, né, dessa tentativa de citação via o quê? Via AR. Beleza? Tranquilo? Havendo contestação, procedimento comum, impugnação, prova oral, prova documental, saneamento do processo e sentença. Certo? Esgotou a fase instrutória, vem aquela sentença pondo fim à primeira fase, se procedente, certo? E encerrando o processo, se improcedente, né, a pretensão de demarcar, aquilo que eu falei. Se for improcedente, morre o processo, a não ser que haja o pedido oposto pelo réu, né, no mesmo sentido, de ter reconhecido a sua pretensão de demarcar. Aí o processo passará para a segunda fase. Detalhe, da sentença cabe recurso de apelação que será recebido em ambos os efeitos. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Certo? Segunda fase do procedimento. Segunda fase do procedimento é nada mais, nada menos para poder executar o que foi, né, disposto na sentença. É aquilo que foi disposto na sentença, é para colocar em prática, né, os novos limites pré-fixados na sentença ou a renovação dos limites, né, da sentença que julgou procedente a ação demarcatória. Beleza? Uma fase executiva, né? Procede-se a execução do material da demarcação, né, colocando os marcos necessários conforme o artigo 582. Todas essas operações é feita por um topógrafo, por um perito, né, nomeado pelo juiz, para poder o quê? Proceder de fato, né, aquilo que está no papel. Concluída essa demarcação, é lavrado-se o auto de demarcação que acarretará o juiz a proferir uma sentença homologatória, beleza? Acarretará o juiz para acarretará o juiz, né, o proferimento da sentença homologatória. Essa sentença homologatória cabe recurso de apelação também, né, que só é recebido, ao contrário da primeira fase, no efeito devolutivo. Beleza? Gravamos aí a primeira parte, agora a gente volta com a segunda parte da aula. Um abraço.